Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a nossa live de hoje. Esperar aqui o pessoal entrar. Vamos lá, vamos lá. Hoje nós iremos fazer uma live sobre o coronavírus e as notícias que estão acontecendo aqui na nossa realidade. Bem-vindo a todos. Hoje teremos um convidado muito especial. Teremos um geriatra do Hospital Israelita Albert Einstein, grande amigo Marcelo Altona, que estará comigo nessa live. A gente vai discutir um pouquinho sobre coronavírus, discutir um pouquinho sobre as novidades que estão tendo, discutir um pouquinho sobre os trabalhos e tudo isso. Então, assim que o Marcelo aqui entrar, vou até desligar o ar aqui que está frio. Assim que o Marcelo Altona entrar, é só pedir aqui para participar aqui da live que a gente já começa, ok, pessoal? Gostaria de dizer que essa live aqui é totalmente informal e assim que o Marcelo Altona entrar já entrou aqui, peraí, tá aqui, ok, vamos lá, ele já deve estar conectando, Montocê, boa noite a todos. Opa! Fala, Marcelo, tudo bem? Tudo bom, né? E você? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, e você? Show, ótimo, graças a Deus. Queria primeiro dizer boa noite, bem-vindo, e É um falar para as prazer. pessoas que estão nos ouvindo aqui de que essa live é aqui entre dois médicos, mas é totalmente informal. Então, se você quiser fazer qualquer questionamento, qualquer dúvida sobre o coronavírus, sobre notícias, sobre trabalhos, coisas que as pessoas estão comentando, a gente vai te ajudar da melhor maneira possível. Recomendamos também, se você já estiver aí, tem um coraçãozinho aqui embaixo, aperta esse coraçãozinho que ajuda que mais gente visualize. E se você tiver gente que você gostaria de recomendar para essa live, que você sabe que está ansioso com o coronavírus, tem um aviãozinho aqui, só apertar aqui e mandar para os seus amigos. Então, só lembrar disso. Bem, Marcelo, bem-vindo. A primeira coisa que eu queria falar, cara, vou informal aqui, né? Estamos entre amigos. Você é geriatra, né? E o geriatra é conhecido por tratar pessoas idosas, teoricamente, né? E a gente está ouvindo tanto aqui de que pessoas acima de 60 anos têm que ficar em casa, pessoas de 60 anos têm que ficar em casa. E assim, a gente conhece muita gente de 60 anos que está trabalhando, que está produzindo, que está operando, que está ganhando dinheiro, que está fazendo isso. Cara, essas pessoas são idosas mesmo? A gente tem que considerar essas pessoas como necessárias para isolamento ou não? Qual é a sua opinião como geriatra especialista nisso? Bom, primeiro, boa noite. Não é um prazer estar aqui hoje à noite falando com você e também para o seu canal. É, eu sou clínico geral e geriatra e a grande verdade, Noel, é que toda essa preocupação que gira em torno do cuidado com o idoso, especialmente na epidemia, na pandemia do corona, tem um motivo muito claro, né? E a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso, mas esse motivo mais claro já está muito bem definido, tanto na China quanto na Itália, que foram talvez os maiores epicentros aí de acometimento da doença até agora. Está muito claro de que a mortalidade na população idosa ela é muito superior à mortalidade na população jovem e na população infantil também. Então, na verdade, existem várias questões a serem discutidas na epidemia, talvez seja difícil até a gente conseguir esgotar isso nesse período, mas a maior motivação que a gente tem como geriatra e a nossa população mesmo de ter atenção à questão do idoso está na maior mortalidade do idoso. E se a gente não tiver essa atenção, não tiver essa preocupação, a gente vai viver daqui 20, 30, 40 dias o que a Itália está vivendo hoje, que é assustador. Deus me livre, né? Então, o que você está falando para os seus pacientes? Então, idoso acima de 60 anos, certo? Então, quem tem mais de 60 anos, você está falando para ficar em casa. Isso é bom você frisar, porque os nossos pais, às vezes, têm mais de 60 anos, a gente fala para eles, meu, é para ficar em casa. Ele, pô, mas eu tenho 65, eu sou idoso. Como é que você lida com isso? Muito difícil, não só eu tenho pais idosos, né? Enfim, tenho os meus pacientes, a grande maioria deles é idosos, mas a gente tem amigos, tem os pais dos amigos, tem sogros,
Então, realmente é muito angustiante e eles, às vezes, entram em contato com a gente e eles querem como se fosse um salvo-conduto, assim, né? Uma liberação para fazer determinadas atividades, né? Como se a gente tivesse essa possibilidade, né? Ou seja, de garantir ou de... obviamente, aí é um pouco da confiança médico-paciente, mas de ter essa certeza absoluta de que se a pessoa fizer aquilo ou tiver um pequeno lapso, que nada vai acontecer com ela. Mas a grande verdade é que a gente tem que jogar com a matemática nesses casos, né? Se a gente tem uma doença que mata né, de 12% a 20% dos idosos, dependendo da localidade, dependendo dos estudos, a gente tem que ter muita atenção a isso. Então, não tem muito a medida certa. Pode falar. Eu concordo com você, né? Não tem exceção. Só lembrar aqui, pessoal, a gente sempre está utilizando álcool gel, né? Então lembra de utilizar. E o pessoal que está chegando aí, ó, o pessoal que está chegando aí na live, é uma live extremamente informal, então qualquer pergunta que você tiver pode comentar ali. E a gente pede para, se você estiver gostando, colocar o coraçãozinho aqui ou recomendar para alguém a partir do avião para ajudar a gente. Eu separei alguns tópicos aqui, Marcelo, bem polêmicos para a gente falar e deixar o pessoal perguntar o que quiser. O primeiro tópico a gente já falou, que seriam os pacientes idosos, que você concorda, acima de 60 anos, independente se for ativo ou não, é para ficar em casa, é para evitar o contato, né? E eu queria falar um pouquinho sobre fake news e mídias sociais. A gente teve um contato gigantesco de informação nos últimos dias, né, cara? Eu, você, todo mundo, sendo profissional da saúde ou não, nosso WhatsApp sendo bombardeado de coisas, algumas reais e outras não reais, né? E um trabalho que a gente tem que fazer é conscientizar as pessoas de que as regras são claras, né? Por exemplo, eu recebi um fake news um dia desses sobre, por exemplo, vinagre. Ah, pode lavar a mão com vinagre, esquece o álcool gel. Cara, as regras são claras, né? Se o álcool gel que está falado, lavar as mãos com a água e sabão que está falado, é para fazer isso, né? Os profissionais, tipo ozonioterapia, não sei se você tem experiência com isso. Na ortopedia, a gente tem muita gente que fala disso e o pessoal falando que a ozonioterapia pode ser utilizada para o tratamento de coronavírus. É muito importante que a gente, que é profissional da saúde, fale de que, não há evidência, certo? Você teve gente que te mandou alguma coisa que você viu que não era verdadeira nesses últimos dias? Na verdade, quando a gente está em um momento de gravidade e desespero, como que a gente de alguma forma vive, é muito comum que as pessoas busquem uma alternativa milagrosa para a solução dos problemas, né? Então, é o ozônio, as vitaminas, enfim, são os compostos fitoterápicos, a hidroxicloroquina, né? Enfim, a azitromicina. É muito comum que nesse momento a gente encontre aquela mágica que tente resolver o problema. Mas é muito claro, né? Assim, eu só vou voltar um pouco nessa questão também que acho que é importante, não querendo perder o fio da meada, mas é muito complexo essa questão 59 é jovem, 60 é idoso. Né? Tá. E, obviamente, a gente sabe que a gente tem pacientes com 65, 67, 70, até 80 anos que tem o perfil de pacientes jovens, saudáveis, não tem nenhum problema de saúde. Mas por que a gente precisa usar os 60? Né? Existe um processo de envelhecimento do sistema imunológico que começa aos 40, 30 e poucos, 40, começa, na verdade, desde que a gente nasce, mas que vai se acentuando a partir de determinada idade, e a gente não tem como falar, olha, 61 sem doenças você pode, 62 com doenças você não pode. Não tem como a gente fazer isso, na verdade, né? O Ale, ou a Ale, eu não consegui ver bem aqui, ela está perguntando sobre a vacina da gripe, né? O que a gente está orientando para os nossos pacientes, né? Isso é legal para a gente discutir rapidinho. Eu estou orientando para todo mundo tomar vacina da gripe, quem tiver condição, né? Mesmo idoso, né? Se torna uma condição complexa quando tem aquela coisa de o idoso sai de casa, não sai de casa. Eu acho que não tem certo e errado, viu, pessoal? Eu não quero deixar o Marcelo em maus apuros aqui em um tema tão polêmico assim. Eu realmente acho que não há certo e errado, mas eu queria ouvir a opinião dele. O que você está recomendando? Eu acho que tem que tomar. O que você acha? A gente não tem dúvidas de que precisa tomar, mas o problema é quando tomar, né? Então vai todo mundo sair amanhã, na segunda-feira, perdão, correndo, porque vai abrir os postos de saúde e vamos fazer filas estratosféricas
em volta dos postos de saúde, aglomerações, para tomar a vacina da gripe, e quantos vão se contaminar com corona nesse meio do caminho, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cautela também nesse momento. A vacina da gripe é essencial, mas pior do que a vacina da gripe é você ser contaminado pelo corona. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, a gente tem que buscar um momento adequado, a gente tem que, né, de preferência, até tentar agendar em domicílio, quando é possível. Quando não for possível, a gente tem que ter uma rede aí de relacionamentos que nos ajude, falando, olha, ó, nessa clínica de vacinação agora está bem tranquilo, vai lá. Bem assim. É muito desafiador mesmo, né? Sempre lembrar, pessoal, do álcool gel aqui, a gente está o tempo inteiro usando isso. E teve uma pessoa aqui que perguntou, acho que até já passou aqui, em relação aos cachorros, né? Pode passear com o cachorro? Eu posso falar que eu estou tendo um drama pessoal na minha família agora, que os meus pais têm um cachorrinho Bob, então um toque pessoal aqui para essa live. E aí meu pai, pô, aí o Bob pode passar o Covid, não pode? Teve uma amiga minha que é veterinária, que ela postou um conteúdo bem legal um dia desse, de que os cachorros não passam Covid, né? Que é outro tipo de coronavírus que está associado aos animais. No entanto, chegamos a outro debate muito polêmico, né? E aí, pode sair na rua para passear com o cachorro? Pessoal, o que eu falei para os meus pais é que não pode. Bota uma fralda, faz alguma coisa, entendeu? A gente está num estado literalmente de calamidade pública. Logicamente que nós não podemos orientar o pânico, não há necessidade de pânico, porque aí a gente vai ter vários problemas a mais, né? Mas é uma coisa que a gente está sempre, o tempo inteiro debatendo, né, Marcelo? Imagino que tem muita gente preocupada com isso também. Sim. Com ansiedade, né? O que você acha aí? Passear com o cachorro, fazer a caminhada do dia, sair para ir no supermercado, né, ir na farmácia. A verdade é assim, é inviável que, obviamente, se não tiver ninguém para servir esses idosos na residência deles, é inviável que a gente entenda que eles não vão sair de casa. Mas o ideal seria que a gente tivesse isso, né? O ideal seria que os idosos estivessem dentro de casa e os jovens pudessem assistir aos idosos na casa deles. Hoje teve muito um pronunciamento do ministro da Defesa de Israel, não sei se você viu, que é muito interessante, que ele muito legal. Ele fica praticamente 5 minutos num discurso onde o foco dele é isolamento de idosos. Ele não fala isolamento social para todas as pessoas, ele não fala álcool gel, ele não fala nada. Ele fala, deixe o vovô e as vovós longe dos netos, deixe eles no apartamento deles, não tire eles de casa. Né? E se a gente olhar a curva, né, dos países que tiveram sucesso, né, na contenção do corona, que são basicamente o Taiwan, Singapura e o Japão, e óbvio... Coreia do Sul também. Isso, por último, a Coreia do Sul. Basicamente o que eles fizeram foi medidas extremas, até antiliberais, né, do ponto de vista do direito das pessoas de ir e vir, mas medidas extremas para tentar conter o avanço da doença. E é isso, acho que é o que a gente tem que fazer no final. Complementando até, tem um amigo meu pessoal que mora em Israel, Marcelo, ele me falou que acabaram de instaurar lá uma multa para quem sair da rua. Então isso realmente está acontecendo lá. Você sai na rua e você não tem uma justificativa plausível, sei lá, tipo, estou indo trabalhar no hospital, sou um policial, você toma uma multa na hora, pessoal. Então a gente realmente não quer que isso aconteça aqui no Brasil, a gente não quer que isso aconteça em São Paulo. No entanto, se a gente não conscientizar as pessoas de agora, ficar em casa, uma alternativa que alguma seguidora colocou aqui, que está acontecendo no meu prédio, para idosos, que é interessante. Pô, você é jovem, no seu prédio tem um idoso que não tem familiar, não conhece ninguém, pô, oferece para ele alguma coisa, né? Fala, ó, precisa comprar alguma coisa, tem uma avó da minha esposa, vamos lá, a gente compra um negocinho para ela, sabe? De comida para ajudar, porque realmente é complexo a situação, né? Então, em momentos disso, nós devemos nos unir, entendeu? Para prevenir qualquer tipo de contágio à toa, né? Porque cada caso é um caso. Então, a gente acha que Israel está super longe, mas a gente vê um amigo nosso, brasileiro, mora lá, falou, pessoal, eu não posso sair da rua se não tomar uma multa, né? É complexo mesmo.
E aí a Krika está perguntando, meus vizinhos são idosos, hoje mesmo os vi passeando por ela ter Alzheimer, o que eu posso fazer nesse sentido? Eu acho que é ajudar dessa maneira, né, Marcelo? Alguma outra sugestão? Alertar, na verdade a gente precisa alertar familiares, se possível, se existem esses familiares, mas tentar alertar de alguma forma as pessoas, óbvio, sempre de maneira, né, cautelosa e educada, porque entrar na vida do outro é sempre algo muito complicado, né? Então, às vezes a gente fica um pouco nessas situações embaraçosas de ver que algo está acontecendo errado e não conseguir agir de alguma forma. Mas acho que é a orientação, eu acho que é reforço e tentar mostrar para as pessoas que se a gente não fizer isso, a gente vai estar daqui 35 dias estourando todo o nosso arsenal médico para cuidar dos idosos nos hospitais, o que é o pior, né? O pior cenário. Isso que a gente quer evitar a qualquer custo, né? Eu vou colocar um tema agora muito polêmico para falar com o Marcelo, né? Então, antes, se você quiser, novamente, aperta o coraçãozinho aqui para curtir a nossa live e aperta o aviãozinho para mandar para alguém esse tema polêmico muito importante que eu vou falar agora. A gente fica ansioso para saber as notícias, né? E a gente tem hospitais que estão circulando notícias diariamente sobre os números, né? Quantos estão internados, quantas mortes. Uma coisa que a gente tem âmago para saber e, ao mesmo tempo, a gente fica, a hora que sabe, né? Fica chateado, fica ansioso. É uma opinião muito pessoal, né? Tem hospitais que não estão divulgando esses dados porque tem que consultar no Ministério da Saúde. A minha opinião é que tem que ser totalmente transparente. Eu acho que tem que liberar tudo o que está acontecendo. Qual que é a sua concepção indo para isso pessoalmente sua e para os idosos? Eu lembro que, infelizmente, eu perdi minha avó alguns meses atrás, mas eu lembro que quando a gente tinha uma notícia muito ruim, minha mãe sempre falava assim, não conta isso para a vovó, deixa ela em paz, sabe? Tipo, não deu certo isso, não conta para ela, às vezes ela não vai entender, às vezes deixa ela em paz. Você acha que os nossos idosos, não os idosos 60 anos jogando bola, os nossos idosos mesmo, você acha que eles têm que saber de tudo? Você acha que cada caso é um caso? Eu sou sempre a favor daqueles idosos que têm condições intelectuais e psicológicas para participar e tomar decisões ativas em relação às vidas deles, que eles fiquem cientes de tudo, até porque eles vão ajudar no cuidado da saúde deles. Agora, eu entendo que tem algumas exceções, né, de pacientes muito frágeis, mas esses pacientes já são pacientes que saem muito pouco de casa, que quando a cognição não permite, já tem o cuidador, até que é um outro assunto, cuidador e empregados domésticos, a gente pode chegar lá Sim. também nesse assunto. Então, eu acho que tudo tem um certo limite e a gente tem que ir caso a caso, né? Não tem um certo. Do cuidador é um assunto complexo também, né? Eu acho que a minha esposa, o avô dela tem um cuidadora, né? E a gente orienta, acho que usar máscara, né? Por outro lado, às vezes ele vem de ônibus, de condução. O que você está comentando disso? O ideal, vamos lá, o mundo ideal. O mundo ideal é que pessoas que circulem livremente na cidade, que sejam jovens, não entrem na casa dos idosos. Isso é o mundo ideal. Mas e aí? Eles não vão entrar e quem vai cuidar deles? Para aqueles que precisam de cuidados. Então, já que o mundo ideal não existe, o que a gente deveria fazer? Reforçar qualquer tipo de chance de contágio para essas pessoas que estão circulando. E o ideal seria, então, que elas trocassem de roupa ao entrar na casa, se elas pudessem tomar um banho, fazer a higiene, que eles trocassem, né, de calçado, que eles usassem máscara, que eles usassem luvas, se higienizasse com álcool gel e, obviamente, se eles tivessem qualquer sintoma respiratório, que eles não fossem trabalhar, né? Exato. É necessário um cuidado familiar extremo, né? O Renato, eu acho, ele tinha feito uma pergunta aqui, acho que já perdi até, tinham elogiado a pergunta dele, então vamos prestigiar aqui o nosso amigo, né? Ele perguntou por que na Itália está tão ruim? Por que a curva da Itália está tão ruim? Eu vou responder a minha opinião, depois o Marcelo fala dele, né? Eu acho que, novamente, nós não temos resposta para essa pergunta, temos hipóteses, né? A primeira hipótese foi que eu discuti com a colega minha do hospital, que ela trabalha nos Médicos Sem Fronteira, é de que o primeiro caso ali foi mal conduzido.
O primeiro caso, quando chegou no hospital lá na Itália, numa cidade que eu esqueci agora o nome, o caso não foi isolado, todos os profissionais da saúde que entraram em contato com esse caso foram contaminados e não ocorreu um isolamento correto. Ah, é por causa disso? Não sei e, sinceramente, acho que ninguém sabe. Graças a Deus, até saiu na revista da Veja, isso então não é nenhuma informação privada, sigilosa, que a gente vai falar, que eu vou falar aqui agora, uma informação pública, que saiu na Veja. O primeiro caso foi no Hospital Israelita Albert Einstein, que foi muito bem conduzido por um colega nosso infectologista, né? O paciente foi isolado, tudo certinho, foi para casa, em quarentena, e não teve nenhum problema em relação a isso. Mas, sinceramente, a gente ficar colocando aqui coisas políticas, eu estou tentando ver do ponto de vista da saúde. Não sei a opinião do Marcelo em relação a isso. Eu acho que só o tempo vai dizer e a gente depois vai ter que comparar as diferentes experiências dos diferentes países para poder chegar a uma conclusão. Mas acho que tem duas coisas muito claras e esse é o nosso grande receio no Brasil. A primeira é o atraso no isolamento social dos idosos, né? Então eu acho que quanto mais a gente demorar para fazer isso, maior a chance deles serem mais acometidos. E uma outra coisa é a concentração de idosos por metro quadrado, né? Então a Itália também tem uma concentração de idosos maior, apesar da população brasileira ser infinitamente maior do que a da Itália. Lá eles têm uma densidade demográfica muito maior do que a nossa, obviamente, em termos de algumas localizações, e uma parcela da população proporcionalmente mais idosa do que a nossa, né? Então, provavelmente isso influencia. Vamos torcer e o tempo vai girar. A Roberta tinha feito uma pergunta boa aqui, que acho que se aplica para a minha situação e para a sua também. Nós, profissionais da saúde, qual a medida preventiva que você está tendo com as pessoas que moram na mesma casa? Então, vamos lá, né? É complicado responder essa pergunta, né? Porque está um estresse psicológico bem grande aqui na minha casa. Eu acho que na casa do Marcelo também. Na minha casa, o que eu estou fazendo? O sapato que eu vou para o hospital eu deixo na área ali do elevador, álcool gel ao extremo, estresse mental ao extremo. Mudei de banheiro agora, tem um banheiro só que é meu, né? Graças a Deus a gente tem mais de um banheiro aqui em casa, então agora temos banheiros separados, né? Estou tentando deixar as minhas roupas o mais separadas possível. Mas tem algum estudo que mostra que a roupa não contamina. Cara, a gente está num estado de calamidade pública que cada medida a mais eu acho que é válida, né? O que mais que eu estou fazendo? Eu tentando higienizar tudo, mas eu estou indo para o hospital. Quando eu preciso ir. A gente está tendo atividades, né? O Marcelo, você que visita muitos pacientes geriátricos, né? Pacientes que ficam em casa. Eu sei que a telemedicina pode ajudar nisso, mas às vezes tem casos que ele precisa ir, né? Não tem jeito. Então, como é que você está lidando isso aí pessoalmente, Marcelo? Acho que tudo que você está falando, sem tirar nem pôr uma vírgula. Acho que muda só aonde fica o meu segundo banheiro e onde fica o seu segundo banheiro, mas no final das contas a gente tenta fazer as mesmas coisas. Mas eu queria tentar ainda uma coisa que eu acho mais importante do que isso. Porcentagem de mortalidade e de pessoas que acabam internando jovens, ela é muito pequena. Eu vi aqui uma pergunta de uma moça perguntando uma criança de 10 anos, de 2 anos. Na China, a gente teve uma pessoa que morreu. Assim, são números muito baixos, né? Quem falece, na grande maioria das vezes, são os idosos ou, obviamente, as pessoas portadoras de doenças. E aí não precisa ser idosos, né? Que têm problemas de saúde grave, pessoas com deficiência intelectual, eventualmente com doenças, com síndromes que prejudicam a higiene, né? A cognição, enfim, outras mil questões. Mas eu acho que o nosso grande foco tem que ser em ficar em casa. Só sai quem tem que sair, e quem tem que sair toma o máximo de cuidado, e idosos isolados. Eu acho que você está corretíssimo no que você falou, Marcelo, mas eu queria só salientar que às vezes as pessoas jovens acham que pelo fato de não ter mortalidade alta em jovens, eles começam a sair de casa. Então é importante a gente salientar isso. Eu tenho um grupo do WhatsApp de basquete, que tem um cara lá que eu tô quase saindo do grupo, porque ele tá falando assim, eu sou jovem, e aí eu tô saindo, eu tô indo jogar basquete, aqui embaixo, tô nem aí, porque tal. Pessoal, bom senso, devemos ter um pensamento altruísta agora, e de saber que mesmo que você é jovem, você não pode se contaminar, Deus me livre, você pode sim pegar a Covid, você pode sim internar, infelizmente você pode sim ter um caso grave, não estou falando isso para assustar, eu estou falando isso para conscientizar
de que realmente os pacientes idosos têm mais gravidade, mas você pode ser um transmissor. Um estudo publicado recentemente mostrou que muitos pacientes assintomáticos continuam transmitindo o vírus. Então você é jovem, quer na rua, cara, Deus me livre, você pode visitar sua mãe, você pode visitar sua avó e você vai contaminar ela. Então não seja ignorante. É a hora da gente não ser ignorante, ter bom senso. Completa aí, Marcelo. Não, perfeito. Não tem o que é mais importante. São atitudes que a gente tem que fazer ao mesmo tempo, né? As pessoas têm que estar isoladas, os idosos mais isolados do que os outros, mas os outros também têm que estar em casa, as pessoas não têm que sair, as pessoas têm que limitar a saída dela ao máximo. Ou seja, elas têm que ter esse cuidado porque, afinal de contas, é isso. Quem não vai padecer da doença vai carregar a doença para pessoas que vão padecer dela, né? Então, é literalmente isso. Sim, a gente não quer falando que é fácil, viu, pessoal? Não é fácil, é muito difícil, está todo mundo se concentrando nisso. Eu queria colocar um assunto polêmico aqui que muita gente me perguntou hoje, que é a cloroquina, né? A gente não vai debater aqui, eu, Marcelo, sobre qual é o funcionamento da cloroquina ou qual o mecanismo de ação, até porque a minha aula de farmacologia, assim como a do Marcelo, já faz um tempinho, apesar de termos sido da mesma escola, né? Mas o que eu quero dizer, aí é a minha opinião e a opinião do Marcelo, né? Pessoal, eu estou feliz com a notícia da cloroquina, da hidroxicloroquina, que o Trump falou, inclusive o Bolsonaro postou hoje um vídeo, você chegou a ver, Marcelo? Não vi do Bolsonaro, não vi. O Bolsonaro postou um vídeo no Twitter há poucos, acho que faz uma hora e meia, falando que o Hospital Albert Einstein, inclusive ele podia falar Albert Einstein, né? Só citando aqui, o Bolsonaro podia melhorar essa parte, e falando que começou a usar e realmente, o que a gente quer dizer é que isso realmente está acontecendo, está em estudo, né? Então, é importante saber que existe esperança, mas eu acho que as pessoas têm que ter um pé para trás e com calma. Porque foi um trabalho publicado na França, eu li esse paper, muita gente está falando que foi um trabalho de Stanford, o pessoal de Stanford já aprovou, isso é fake news, o trabalho é francês, realmente tem bons resultados iniciais, mas devemos ter muita cautela, porque às vezes uma boa notícia acha que as pessoas, então eu posso pegar que não tem problema, não é isso, não é isso. Então eu pessoalmente torço para realmente termos bons resultados com a hidroxicloroquina e a azitromicina, que foi o paper feito, mas eu não estou sendo receoso, mas eu acho que a gente tem que ir com calma. Essa é a minha opinião, entendeu? A gente viu vários vídeos hoje de até hospitais colocando tal, tudo, mas, a gente está vendo que a situação está caótica, pessoal. Não adianta a gente... Tem que ter calma, né, Marcelo? O pessoal que te perguntou da hidroxicloroquina, o que você está falando? Não, o que aconteceu é que o desconhecimento leva as pessoas a saírem correndo nas farmácias e comprar um remédio que elas nem sabem para o que serve e qual é a utilidade, em que momento ela deve ser utilizada. E pessoas lúpicas, com problemas de saúde gravíssimas, que dependem da hidroxicloroquina, não conseguem mais comprar os remédios nas farmácias, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque até pode ser uma boa alternativa de medicação, mas é uma alternativa para pacientes com um quadro grave de doença, que tendem a estar internados, e os hospitais estão munidos da droga para essa utilização. Ou seja, não tem porquê as pessoas, qualquer paciente que tiver uma coriza, uma dor de garganta, uma febrezinha, ir lá e começar a tomar cloroquina, até porque tem efeitos adversos, e aí você entra num caminho sem volta, né? Eu acho que não vale. O paper feito foi em conjunto com a azitromicina, né? E a gente pode aventar, tem vários raciocínios de metodologia científica que a gente pode dizer aqui, tentando colocar em panos práticos, né? Você tem que fazer estudos sérios. Mas uma situação emergencial mas imagina você, Deus me livre, você tem um caso leve do corona. Aí você começa a tomar hidroxicloroquina por conta própria, porque você comprou na farmácia, sem a azitro. Aí você entra no hospital, o médico vai pensar, o que eu vou dar agora, entendeu? Então tem que ter uma indicação médica técnica precisa sobre isso, extremamente objetiva e assertiva, porque Deus me livre, depois ser pior, o que a gente vai dar para esses pacientes, entendeu? Há protocolos, lógico, de antirretrovirais, o Zetemavir, eu acho, uns outros, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? E aí, tem o paciente que eu faço joelho, paciente que tem artrite reumatoide, tem artrose de joelho, e aí vai lá, não consegue tomar o remédio na farmácia. Uma questão moral muito grande, né? É aquilo que você falou, né, Marcelo? A gente fica preocupado, desesperado, todo mundo. Aí vou lá na farmácia comprar, realmente não é a coisa certa a se fazer, né?
Eu já estou recebendo muitas mensagens de pessoas pedindo ajuda para encontrar a hidroxicloroquina para quem precisar usar por outros motivos e não está encontrando. Já recebi. Então, ou seja, isso é preocupante, né? A gente pode até afirmar depois, pessoal, quando acabar isso, quem comprou hidroxicloroquina doar para algum lugar que tenha referência de tratamento reumatológico ou que tenha referência para tratamento dessa doença. Porque, cara, os pacientes vão tomar esse remédio, entendeu? Então, se você comprou, está nos ouvindo aqui, essas 82 pessoas aqui nessa live de muito sucesso com o Marcelo Autona, você comprou aqui essa hidroxicloroquina, não sei, reflita, entendeu? A gente não estamos querendo colocar culpados, pessoal, está todo mundo ansioso, os médicos estão ansiosos, os enfermeiros estão ansiosos, é uma carga grande, então não tem jeito. O Leandro está perguntando aqui, cirurgias eletivas, consultas e exames são suspensos? Olha, eu sou cirurgião ortopedista, todas as cirurgias eletivas foram suspensas. Todas as cirurgias eletivas foram suspensas, tanto no Einstein quanto fora do Einstein, no Hospital Alvorada, todas foram suspensas, até pelos planos, pelas operadoras, pelos próprios médicos e o próprio hospital ditou agora, né? Hoje foi o último dia de cirurgia eletiva no Einstein, isso não é uma informação sigilosa, é pública, por isso que eu estou falando. Isso gera ansiedade para todo mundo, pessoal. Os médicos vão trabalhar, os enfermeiros vão trabalhar, os pacientes querem ser operados e precisam ser operados. Então, não tem jeito. Marcelo, cancelou muita coisa, não? Olha, o consultório a gente encurtou bastante o nosso trabalho, a gente diminuiu os horários disponíveis, realmente a gente está deixando horários disponíveis para pessoas com mais questões urgentes e de preferência não relacionadas a quadros respiratórios, né, para que ela não se exponha às pessoas. A gente está muito celular, respondendo, atendendo. E no hospital, a gente tem atividade hospitalar também e a gente também tem que se juntar, porque do jeito que está, daqui muito pouco tempo, nós médicos clínicos, enfim, cirurgiões, ortopedistas, vão ser chamados para atuar na frente, porque se disseminar da mesma forma que está se disseminando na Itália, eu não tenho nenhuma dúvida de que vai ser uma catástrofe e a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Aí eu queria só colocar uma coisa, e aí eu acho que com isso eu vou responder grande parte das perguntas que eu estou vendo ali. Eu estou vendo, e grande parte das perguntas, e aí, ó, pelo amor de Deus, não é uma crítica, mas elas colocam em xeque o que é principal nessa pandemia, que é a questão, a minha caminhada, a minha ida não sei aonde, né, a minha ida ao cemitério que eu vi aqui, que tem uma reza no cemitério por um falecimento, enfim, a minha ginástica, a minha ida ao dentista, versus o bem maior da população, né? Então, se a gente ficar abrindo exceções para ginástica, para o cemitério, assim, óbvio que ficamos todos desconsolados de ver nesse momento as pessoas perdendo entes queridos, precisando de ajuda, né, de conforto. Mas, ao mesmo tempo, existe um bem maior. E aí, se a gente não tomar essa decisão conjunta, ou seja, se a gente não tiver essa coisa muito clara na cabeça, a gente vai colocar em risco a saúde de muita gente, né? Hoje, por exemplo, eu acabei de ouvir a notícia de que uma prima da minha sogra de 1º grau, que é da Itália, faleceu com 70 anos, né, de coronavírus, né? Ou seja, assim, é a primeira pessoa mais perto, dá uma arrepiada, assim, eu não conheço ela, é uma prima da minha sogra, mas ela estava do outro lado do mundo e ela morreu porque ela estava lá, entendeu? Assim, provavelmente ela não ia falecer de outros motivos, ela não tinha saúde debilitada para isso e ela faleceu. Eu não quero que isso aconteça daqui a um mês aqui no Brasil, então acho que, assim, se a gente puder, a gente tem que evitar. Se a gente quiser salvar as pessoas, a gente tem que ser rígido e rigoroso, porque é assim que a gente vai abaixar a curva e fazer com que não atinja números semelhantes à Itália e à China. Perfeito, eu concordo em gênero, número e grau que o Marcelo falou. Eu acho que a gente pode ir indo para tudo que é bom, né? Chega uma hora que tem que terminar, né? Então eu vou fazer minhas ponderações finais, o Marcelo faz as ponderações finais dele, e quem quiser alguma pergunta da saideira, é agora a hora de mandar. Você gostou do comentário do Marcelo? Aperta o coraçãozinho aqui embaixo, que foi realmente um comentário que agregou muito, conseguiu dar um pouco de consciência geral para a gente o que a gente precisa.
Mandem as perguntas aqui, que a gente vai escolher alguma pergunta para responder na saideira, e eu vou deixar essa responsabilidade a critério do Marcelo. Como mensagem final, se você gosta de mídias sociais, gosta de Instagram, vê o Instagram do Marcelo Altona. Qual que é, Marcelo? @Marcelo Altona, tudo junto. Marcelo Altona, tudo junto. Ele é clínico, coloca muita coisa legal, um cara excepcional, então se você gosta de informação disso, dá uma olhada no Instagram do Marcelo. Como mensagem final, eu queria dizer que sim, estamos vivendo um período muito difícil, todos estão preocupados, não acreditem em fake news, não acreditem em besteiras de que ouvimos, pensem no senso coletivo, não criemos pânico também, tenham paciência, conversem com seus entes queridos, conversem com os profissionais da saúde e, se Deus quiser, sairemos dessa muito mais fortalecidos e unidos. Essa mudança de paradigma que a gente está vendo, de home office, isso é só uma ponta do iceberg de todo um pensamento e posicionamento que pelo menos eu já estou fazendo como reflexão pessoal. Do tipo, o que a gente dá valor nessa vida? Nossa, o que eu tenho de amigos do mercado financeiro me mandando mensagem, pô, uma bolsa tal. Cara, em 2, 3 dias a bolsa desaparece, em 2, 3 dias, Deus me livre, um parente seu pega coronavírus. Então eu acho que a gente tem que realmente rever as coisas de outra perspectiva. Vai lá, Marcelo. Eu acho que a gente nunca viveu isso, então é muito difícil. A gente, na nossa faixa etária, me considero jovem, então, ao mesmo tempo que eu tenho que lidar com pessoas com 60, 70 e 80, que também nunca passaram por algo semelhante, e ao mesmo tempo pessoas tão jovens que estão passando por uma novidade também em relação a... Assim, que acho que isso que está acontecendo vai revolucionar muito tudo, né? Eu acho que emprego, a ideia de emprego, a questão egoísmo e viver em sociedade, porque a grande verdade é que vai passar, se Deus quiser vai passar, e a gente espera que passe o mais rápido possível, mas a verdade é que a forma como as coisas vão acontecer, elas estão diretamente proporcionais ao que a gente vai fazer e o que a gente está fazendo para prevenir isso. Então, eu acho que todo mundo tem que colocar um pouquinho a mão na consciência, tentar abdicar um pouco agora de tudo para que a gente possa, daqui o mínimo tempo possível, voltar às nossas atividades normais e com a certeza de que a gente pode confiar também uns nos outros, né? Eu acho que isso é fundamental. Perfeito, Marcelo. A gente combinou que ia responder a última pergunta, né? Então, vamos responder a última pergunta. Só relembrando que se você curtiu a live, aperta esse coraçãozinho aqui embaixo que vocês estão vendo. E esse aviãozinho aqui, manda para um conhecido seu que talvez ele goste de mídias sociais. Alguém perguntou aqui, essa pergunta vai para você e aí você já finaliza, tá, Marcelo? Visitar os idosos. Alguém perguntou assim, mesmo que seja uma visita curta ou fazer uma ligação, eu acho que a tecnologia pode nos ajudar muito nisso, né? Para evitar essas visitinhas curtas. Mesmo a visitinha curta é um risco de contágio, você concorda? O que você está pensando disso? Não tenho dúvidas nenhuma. A gente tem que deixar as visitinhas curtas para o médico, ou seja, para quem realmente vai fazer uma diferença ali em termos de cuidado. É óbvio, é muito difícil. A gente tem muitas questões, né, psíquicas e psiquiátricas relacionadas ao idoso, né? Então, assim, às vezes vai ter idosos que vão estar padecendo do ponto de vista psíquico, por conta desse isolamento, enfim, vão ser sessões aí que a gente vai contar e equilibrar, mas se possível eu acho que a gente deve evitar até visitas, e porque é isso, se a gente não fizer isso, a gente vai colocar em risco a saúde dos nossos próprios familiares, e é como a gente vai conviver com isso tranquilamente depois. Então é muito difícil, eu acho que a gente não tem que abrir mão de tomar essa atitude mais rígida nesse momento. Perfeito. Putz, Marcelo, adorei a live, viu? Acho que o pessoal gostou também, né? Eu acho que se vocês gostaram, a gente pode marcar outra durante a semana. Estamos com períodos livres, né? Todo mundo. Ninguém está saindo muito de casa à noite, né? Então, sábado à noite realmente foi um sucesso. Se você gostou novamente, aperta o coraçãozinho aqui, aperta o aviãozinho. Segue o Marcelo Altona no Instagram, porque uma página muito legal. E é isso, né? Boa sorte para todo mundo. Se Deus quiser que tenhamos apenas boas notícias, sairemos dessas mais fortes e fortalecidos. Um bom sábado e boa... Vai lá. Posso só falar uma última coisa rápida? Desculpa não te cortar.
As pessoas estão perguntando como elas podem ver essa live de novo. Elas ficam 24 horas disponíveis, né, na sua página, só apertando no Stories lá, a fotinha do Dr. Noel, vocês conseguem ver. E uma última coisa, as pessoas estão me perguntando muito dos dados, né? E acho que você falou, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, dos dados de porcentagem, de idade, né? Onde as pessoas estão, onde as pessoas não estão em relação a... E a grande verdade é que o Brasil, do ponto de vista de saúde, assim, por mais que a gente tenha muitas informações disponíveis, dados não é uma coisa muito fácil, e especialmente num momento como esse, como a gente tem muita doença subdiagnosticada, e como a gente tem muita informação sigilosa durante as internações, é difícil que essas informações vazem de maneira muito clara, apesar de ser importante para a população, para a economia, para tudo, se saber o que está acontecendo em relação à porcentagem de pessoas internadas, às vezes elas não ficam disponíveis por conta disso. É uma pena, porque eu acho que se as coisas fossem mais claras, como você falou no começo até da live, a gente consegue... Eu acho até que a gente consegue convencer mais pessoas do nosso objetivo final, que é esse isolamento total. Com certeza, perfeito, pessoal. Então, se você gostou da live, manda mensagem para mim no Instagram ou para o Marcelo, convencendo a gente a fazer outra. Se a gente receber muita mensagem, a gente marca outra. Beleza, mandem as perguntas que a gente não respondeu no inbox e a gente vai respondendo. Boa, mandem mensagem no Instagram, e realmente foi muito sucesso, as pessoas estão até agora nos escutando, foi um conteúdo de qualidade, o Marcelo Autônomo é fantástico, e aí mandem mensagem, a gente marca outra, a gente pode ir na outra responder as perguntas das pessoas, né? Se as pessoas mandarem mensagens suficientes para convencer a gente. E eu vou salvar a live, eu vou tentar. O Marcelo entende mais de tecnologia do que eu, mas eu entendi já como é que é, eu salvo aqui. Boa. Beijo, querido. Lembranças da família. Um abraço. Obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho. Tchau, tchau. Valeu.